Olá, segundo ano! Vamos iniciar agora a parte B da nossa aula 13. E hoje é dia de História e Geografia. Então vamos lá! Vamos começar assistindo um vídeo sobre pontos cardeais. Você sabia que a necessidade de localização fez o homem criar vários instrumentos para se localizar no espaço? Isso mesmo! Com o tempo, o homem criou a bússola, o astrolábio e mais atualmente temos o GPS, que utilizamos bastante para nos localizar. O GPS geralmente usamos no celular, mas para esses instrumentos funcionar, eles têm que estar de acordo com os pontos de localização da Terra, que são os pontos cardeais. Mas o que são pontos cardeais? Os pontos cardeais são utilizados como referência para encontrar lugares na superfície da Terra, e eles são definidos com base no posicionamento do Sol, nosso planeta. E agora tem uma grande questão. Quais são os pontos cardeais? Temos o norte, que é representado pela letrinha N, o sul, que é representado pela letra S, o leste, representado pela letra L, e o oeste, representado pela letrinha O. Esses pontos foram definidos há muitos e muitos anos atrás. Como o Sol nasce todas as manhãs, aproximadamente do mesmo lado do horizonte, e se põe do lado contrário que nasceu, então utilizaram o Sol como referência para a criação desses 4 pontos cardeais. Foi definido então que o lado da nascente do Sol seria o lado leste, a direção leste, e o lado oposto, a direção oposta, oeste. À frente temos norte e atrás o sul. O ponto cardeal leste indica o lado onde o Sol nasce todas as manhãs. Já o ponto cardeal oeste indica o lado onde o Sol se põe, ele se esconde ao entardecer. O ponto norte fica à nossa frente quando esticamos o braço direito em direção ao Sol. E o ponto sul fica nas nossas costas quando estamos nesse mesmo posicionamento. E por isso foi criada a rosa dos ventos, que indica os pontos cardeais. E também temos uma curiosidade aí. O ponto cardeal oeste pode também ser representado pela letra W. E o ponto cardeal leste pode ser representado pela letra E. Mas por quê? Porque em inglês, oeste é west e leste é east, com E. Então agora é a sua vez. Vai para o quintal da sua casa e tente descobrir as direções norte, sul, leste e oeste. Já aprendemos bastante com esse vídeo, não é mesmo? Então agora você vai abrir aí a página 6 da sua apostila. Já encontrou a página 6? Está escrito aula 13B, História e Geografia. Aqui em cima você vai colocar a data de hoje. Então pode preencher esse espaço aí com a data de hoje. Vamos começar? Acompanhe a leitura com a professora. Pontos cardeais e colaterais. Os pontos cardeais servem para nossa orientação no espaço. Eles indicam direções e você pode identificá-los usando o seu corpo. São eles norte, sul, leste e oeste. Exercício 1. Observe o desenho e responda. Nós temos aí um garotinho e ele está utilizando o seu próprio corpo e também o Sol para descobrir as direções norte, sul, leste e oeste. Então, o que ele fez primeiro? Pegou a sua mão direita e apontou para o lado nascente do Sol. Então, olha aqui a mãozinha direita desse garoto. Está para o lado onde nasce o Sol. Que lado é esse? Que direção é essa? Leste, isso mesmo. A direção oposta a leste é oeste. Então, o bracinho, a mãozinha esquerda dele está apontando para a direção oeste. À frente dele temos norte e atrás temos o sul. E aí nós temos um garoto em uma outra posição, em um outro posicionamento. Mas ele fez da mesma forma. Ele observou onde é a nascente do Sol. Olha aqui o Sol nascendo. Ele apontou o seu braço direito. Olha o bracinho direito dele. Então, ele já descobriu que esse lado, essa direção, é a direção leste. Oposto a leste, temos o oeste, que está ao lado esquerdo dele. À frente dele, temos o norte e atrás temos o sul. Então, vamos responder algumas perguntas agora. Item A. O Sol nasce no leste, isso mesmo. Item B.
O sol desaparece no... Nessa outra imagem aqui, nós podemos observar a nascente do sol, que é por volta das 6 horas da manhã, certo? E vão ocorrendo movimentações. E aproximadamente por volta das 6 horas da tarde, 18 horas, o sol começa a se esconder, a desaparecer. E é quando ocorre o poente do sol, certo? Então, ele nasce ao leste, é a nascente do sol. A poente, quando ele se esconde, é no oeste, certo? Item C. O braço direito está indicando o... O que o braço direito indica? Observe aqui nessa imagem. O braço direito do menino está para o leste, isso mesmo. O braço esquerdo está indicando... Indicando o quê? Está indicando o oeste. À frente do corpo do menino está o... Qual é a direção que está à frente do corpo do menino? Norte, olha aqui, observe nesse desenho, nessa imagem. E atrás do corpo está o sul, isso mesmo. Então, vamos continuar. 2. Escreva o ponto cardeal correspondente. Então, ficou fácil agora, não é mesmo? Já estudamos bastante isso. Nós temos um garotinho aqui. Essa é a mãozinha direita dele e essa é a mãozinha esquerda. Temos o sol nascendo. Então, a mãozinha direita dele está apontando para qual direção? Você sabe? A direção em que o sol nasce. Direção leste, isso mesmo. Ao lado também temos aí o amanhecer, o sol nascendo no leste. E depois, ao meio-dia, ele muda de direção. E à frente do menino? Que direção é? Qual é o ponto cardeal que temos aí à frente? Norte, isso mesmo. O dia vai passando e o sol começa a se esconder ao entardecer. O sol se esconde no oeste, isso mesmo. E atrás do menino? Qual é o ponto cardeal que eu tenho que colocar aí? Sul. Então, temos norte, sul, leste e oeste. E você também pode fazer isso aí na sua casa. Bem cedinho, quando o sol estiver nascendo, você vai lá fora no seu quintal. Abre os braços, aponta seu braço direito para a nascente do sol e já vai encontrar o leste. O lado oposto, seu lado esquerdo, vai ser oeste. Na sua frente estará o norte e atrás o sul, certo? Então, vamos continuar. E agora é aula de ciências. A Gotinha Plim Plim. Autora Jerusa Rodrigues Pinto. Ilustrações de Hugo Matos da Silva. A Gotinha Plim Plim. Era uma vez uma gotinha de chuva chamada Plim Plim. Ela vivia no céu, junto com as outras gotinhas, numa nuvem. Como era gostoso viver ali! Certo dia, o tempo mudou de repente. Um vento muito frio soprou forte e as gotinhas começaram a cair em forma de chuva. Só a gotinha Plim Plim não quis ir para a terra. Ela queria ficar sempre vivendo no céu. Então o vento soprou com mais força, sacudindo a nuvem, e lá se foi a gotinha. Plim Plim veio descendo bem de mansinho e foi cair num jardim bem em cima de uma linda rosa vermelha. Plim Plim achou uma delícia ficar escorregando ali entre aquelas pétalas tão macias e aveludadas. A gotinha nem ficou com saudade de quando morava naquela nuvem no céu. Plim Plim brincou tanto que a rosa, sentindo cócegas, começou a rir sem parar. — Quem está rindo assim? — perguntou a gotinha admirada. — Sou eu, a rosa vermelha. — Ah, muito prazer, eu sou a gotinha Plim Plim. A rosa vermelha continuou. — Que bom que vocês chegaram. Estávamos morrendo de sede e gostamos muito quando cai essa chuvinha tão gostosa. — Fico alegre em poder ajudar as flores desse jardim, disse Plim Plim. — Você e suas amiguinhas são muito importantes, pois são necessárias à vida de todas as plantas aqui da terra. Plim Plim ficou tão feliz, sorrindo de felicidade, ela escorregou e caiu junto à raiz.
A gotinha foi descendo bem devagar e viu uma forma muito estranha. Plim Plim, muito curiosa, perguntou: "Quem é você?" "Eu sou a raiz que sustenta a planta. Retiro do solo sais minerais que a alimentam." "Que interessante! Eu estou conhecendo tanta coisa." A raiz continuou: "É com a sua ajuda, molhando a terra, que eu consigo fazer o meu trabalho." No dia seguinte, o sol apareceu tão forte que atraiu todas as gotinhas que foram subindo em forma de fumacinha, chamada evaporação, e formaram outra nuvem de chuva para recomeçar tudo outra vez. A gotinha Plim Plim viu, então, que havia passado pelo ciclo da água. Vocês gostaram dessa historinha? Sim, muito legal, não é mesmo? Ela ilustra o ciclo da água. Então, você vai agora para a página 7 da sua apostila. Vai encontrar aí a parte de ciências. Já encontrou? Temos aí o texto, o vai e vem da água. Vamos ler com a professora? O vai e vem da água. Vocês me conhecem de várias maneiras, como um leve vaporzinho quando fervo nas chaleiras, como um sólido cubinho quando vou para as geladeiras, como um líquido clarinho quando saio das torneiras. Na natureza, estou sempre circulando. Com o calor do sol me esquentando, para o alto vou subindo, para as nuvens formar. Mas com resfriamento, à terra irei retornar, na forma de chuva, e a qualquer momento, tudo recomeçar. Então, como vemos aí, aquele vaporzinho que nós temos quando a mamãe está fazendo comida, está fervendo uma água, tem um vaporzinho, parece uma fumacinha, não é? Nós temos a água no estado gasoso. E quando a mamãe coloca o gelo lá na forminha de gelo na geladeira, aquele gelo também é água, só que ele está no estado sólido. Ele fica bem durinho, não é mesmo? E a água quando sai da torneira? É um líquido clarinho, não é mesmo? Sim, ela está no estado líquido. Então, vamos continuar. Nós temos aí uma historinha. A historinha da gotinha de água. 1. Leia e enumere a história da gotinha d'água. Vamos lá, então. Primeiro quadrinho. Lá no alto, num lugar muito frio, ela se encontra com milhares de gotinhas. Segundo quadrinho. E ela sobe para as nuvens. Terceiro quadrinho. De tão pesadas que ficam, elas caem para molhar a terra. Quarto quadrinho. E com o calor do sol, a gotinha e suas companheiras evaporam-se novamente. Quinto quadrinho. O sol muito forte faz a gotinha evaporar. Opa, está aí o início do ciclo da água, a evaporação. Então, vamos colocar aí o número 1. E por último, temos o quadrinho que diz assim: e se juntam virando gotas grandes e pesadas. Então, já sabemos que essa historinha começa assim. O sol muito forte faz a gotinha evaporar. Mas e depois? Depois ela sobe para as nuvens. E aí? O que acontece lá? Você sabe? Lá no alto, num lugar muito frio, ela se encontra com milhares de gotinhas. E depois? O que vai acontecer? Elas se juntam e vão virando gotas grandes e pesadas. Depois disso, o que acontece? De tão pesadas que ficam, elas caem para molhar a terra. E aí? E com o calor do sol, a gotinha e suas companheiras evaporam novamente, iniciando aquele mesmo ciclo. Então, você já sabe que o sol muito forte faz a gotinha evaporar. Ela vai subindo para as nuvens e quando chega lá, ela se encontra com outras milhares de gotinhas. E aí? Elas vão se juntando até formar umas gotas pesadas e grandes, não é mesmo? E aí elas ficam tão pesadas que começa a cair a chuva. E depois que ela vem para a terra novamente? Logo se inicia um outro ciclo.
Então, agora vamos continuar. Exercício 4. Escreva os lugares onde encontramos água na natureza. Pense comigo. Onde podemos encontrar água na natureza? Nos rios, nos mares, oceanos, nos poços, no lago, nos alimentos e também nos seres vivos. Você sabia que parte da nossa composição corporal, a composição do nosso corpo, é água? Você sabia disso? Não? Então agora você já sabe. Então vamos lá, nós temos aí um banco de palavras e temos que escrever a palavra correspondente à imagem. Essa primeira imagem aí, o que será que é? Você sabe? É o vento, isso mesmo. Ai, professora, mas no vento tem água? Tem sim. Você já ouviu falar na televisão, no jornal, que a umidade do ar está baixa ou está alta? Sim, essa umidade do ar é muito importante. A umidade do ar influencia a temperatura, influencia a quantidade de chuvas e também influencia muito na nossa saúde. Então aí temos o vento. E essa segunda imagem, o que seria? Nós temos aí a natureza. E depois? Temos o rio. Depois o que temos aí? O mar, isso mesmo. E você sabia que 97% da água do nosso planeta, a maior parte da água, é água salgada? É água dos oceanos, água do mar. Então, nós temos bastante água no nosso planeta, mas a maior parte desta água não está pronta para o nosso uso. Por isso que temos que preservar, que temos que proteger a nossa natureza, cuidar da água, economizar essa água, não é mesmo? E por fim, temos aí os alimentos. Nos alimentos tem água, professora? Tem sim, e bastante. Você acredita que uma melancia tem 92% de água? Ai, professora, mas o que significa isso? Pessoal, significa que a maior parte da melancia é formada por água. Olha aqui, essa parte azul está simbolizando a quantidade de água. E essa parte laranja, bem pequena, está simbolizando os outros elementos que a melancia tem. Olha só quanta água tem essa fruta, hein? Por isso ela é muito saudável. E temos também outros alimentos com bastante água. O morango, o pêssego, o abacaxi, o pepino, o tomate e muitos outros. Então vamos continuar. Exercício 5. Leia a tirinha e discuta com a sua turma. Por que o Cascão ganhou? Então vamos lá. Para economizar água, tomo banho em 5 minutos. Eu, para economizar, tomo em 3 minutos e meio. E o Cascão, o que ele disse? Ganhei! Por que será que ele falou ganhei? Então vamos conversar um pouco sobre essa tirinha. Qual era o assunto dessa tirinha? Eles estão discutindo sobre a economia de água no banho, não é mesmo? Cada um está falando a quantidade de tempo que fica no banho. O que Cascão ganhou? Você sabe? Estava um competindo com o outro. Quem tomava o banho mais rápido, quem economizava mais água. E quem economiza mais água no banho? O Cascão, não é mesmo? Por isso ele ganhou. E por que ele economiza bastante água? Porque ele quase não toma banho. Sim, por isso que ele falou que ganhou. Então temos aí, por que Cascão falou ganhei? Porque de fato, pessoal, você já conhece a história da turma da Mônica. O Cascão é o que mais economiza água no banho, não é mesmo? Sim, né? E você, demora no banho? Não pode, temos que economizar água e energia também. Então temos que ficar no banho somente o tempo necessário, combinado? Então vamos continuar. Crie frases sobre a conscientização da economia de água a partir das imagens. Então, o que temos aí nessa primeira imagem? A Magali está escovando os dentes, não é mesmo? E o que devemos fazer quando escovamos os dentes? Nós temos que ligar a torneira, molhar a escova, desligar a torneira e aí sim escovar os dentes. Depois eu ligo a torneira novamente para enxaguar. Não posso deixar a torneira o tempo todo ligada. Então vamos escrever isso aí. Primeiramente, o que você vai fazer?
dar um dedinho de distância, um espacinho do recuo do parágrafo aqui. Então, você vai dar um dedinho de distância, não vai escrever bem grudadinho aqui, certo? Deu um espacinho. Vamos escrever assim: devemos fechar a torneira para escovar os dentes. Então, no início do parágrafo, temos que dar esse dedinho de distância, o espaçamento, o recuo do parágrafo. E ao final, temos que finalizar com o pontinho final, certo? Segunda imagem. O que o Cebolinha está fazendo? Lavando as mãos, isso mesmo. E temos que sempre lavar bem as nossas mãos. E o que temos aí de dica e conscientização de economia de água? Sempre que lavar as mãos, não esquecer de fechar a torneira. Então, da mesma forma, vamos fazer aqui. Deu o espacinho do parágrafo, né? O dedinho de distância, o recuo do parágrafo. Vou até o fim da linha. Se não couber mais a minha frase, eu tenho que continuar na linha de baixo. Mas aí eu venho bem pertinho aqui desse cantinho, certo? Porque eu só dou o espacinho no início da frase. E ao final, eu tenho que finalizar com um pontinho final. Isso mesmo. E por fim, temos aí a Mônica tomando banho. E o que podemos fazer para economizar água no banho? Você sabe? Escreva aí. Vamos lá, então. Não devemos tomar banhos demorados, o que já discutimos na aula, não é mesmo? Então, da mesma forma, você vai dar um dedinho de distância, que é esse espacinho do recuo do parágrafo, escrever a frase, não devemos tomar banhos demorados, e finalizar com um pontinho final. Se for preciso, você pode dar pause nesse vídeo, combinado? Então, vamos continuar. E agora é hora da matemática. Você vai aí para a página 9 da sua apostila. Já encontrou essa cruzadinha na página 9? Sim? Vamos lá, então. Exercício 7. Resolva a cruzadinha matemática. Atente-se aos sinais. Então, nós temos aí várias operações, adições e subtrações. Vamos começar, então. Nós temos 4 menos 2. 4 tira 2. Então, eu tenho 4. 4 menos 1, 4 menos 2. Quanto sobrou? Sobrou 2, isso mesmo. E aí, com 4, nós temos uma outra operação. 4 mais quanto é igual a 7? A primeira parcela eu já sei que é 4. Eu tenho que acrescentar mais quanto para chegar no 7? 4. 5, 6, 7. Então, é 4 mais 3, certo? Olha aqui, ó, 4 mais 3. E você vai finalizar essa atividade. Então, você vai seguindo. Qual é o número que, se você subtrair 7, você vai ter o 2 como resultado? 2 mais quanto que dá 5? 2 menos 1 é igual a... E assim você vai seguindo, realizando todas as operações até terminar essa cruzadinha, certo? Então, vamos continuar. Exercício 8. O exercício 8 também está na página 9 da apostila. Então, vamos lá. A turminha está jogando cartas. As meninas fizeram 23 pontos e os meninos fizeram 15. Quantos pontos eles fizeram no total? Se é total, o que eu tenho que fazer? Juntar, somar a quantidade das meninas e dos meninos para saber a quantidade total. Então, vamos lá. Os meninos fizeram 23 pontos, 3 unidades e 2 dezenas. E as meninas? Fizeram 15, 1 dezena e 5 unidades. E nós temos que fazer aí uma adição, pois estamos juntando, somando, certo? E você já sabe que sempre começamos da unidade. Então, vamos lá. Temos aqui 3 unidades mais 5 unidades, certo? Vamos só somar as unidades. 3 mais 5. Quanto é 3 mais 5? Você pode fazer na mãozinha ou colocar o número maior na cabeça e o menor na mão. 5 na cabeça e 3 na mão. 5, 6, 7, 8. Então, 3 mais 5 é igual a 8. Já somei as unidades? É a vez de somar as dezenas. Então, vamos lá. 2
mais 1. Estou somando as dezenas agora, a vizinha da unidade. Quanto é 2 mais 1? Essa é fácil. 2 mais 1 é igual a 3, isso mesmo. Olha lá. Então, 23 mais 15 é igual a 38. Então, quantos pontos eles fizeram no total? Fizeram no total 38 pontos. E colocamos aqui também, em linguagem matemática, 23 mais 15 é igual a 38. Vamos para o próximo. Exercício 9. Pessoal, como eu sempre falo, dê um pause no vídeo, tenta fazer sozinho primeiro. E depois você continua assistindo o vídeo da aula da professora para fazer a correção, certo? Então, vamos lá. Chico Bento saiu para a pescaria. No rio, ele viu 15 peixes, mas pescou apenas 4. Quantos peixes sobraram? Então, eram 15 peixes no rio, certo? Uma dezena e 5 unidades. Quantos peixes ele pescou? Quantos peixes ele tirou do rio? Ele tirou 4, então se está tirando, é uma subtração. Então, é menos 4. 15 menos 4. O que eu tenho que fazer primeiro? Subtrair as unidades, não é mesmo? Então, vamos lá. O de cima menos o de baixo. 5 menos 4. Quanto é 5 menos 4? 5 menos 1, 5 menos 2, 5 menos 3, 5 menos 4. Quanto sobrou? Sobrou 1, isso mesmo. Ou eu posso perguntar assim, de baixo, quanto falta para chegar no de cima? 4, quanto falta para chegar no 5? Já estou no 4. 4, 5, falta 1, certo? E aí eu vou subtrair as dezenas. 1 menos nada. Se eu tenho 1 e não vou tirar nada, não vou perder nada, eu continuo com 1, não é mesmo? Então, 15 menos 4 é igual a 11. Vou escrever aqui ao lado em linguagem matemática e depois responder. Qual é a pergunta? Quantos peixes sobraram? Eu tenho que responder. Sobraram 11 peixes. E não se esqueça de colocar o pontinho final, hein? Então, vamos continuar. E já chegamos ao momento da tarefa. A tarefa de hoje, a tarefa 2, está na página 10 da sua apostila. A última página da apostila. Então, aí em cima você vai preencher com a data de hoje e o dia da semana. Exercício 1. Escreva a letra inicial de cada figura e conheça os pontos cardeais. Item A. De braços abertos, aponte o braço direito para o lado que o sol nasce. E você vai colocar a inicial de cada figura aí. Nós temos uma lâmpada, um elefante, um sapato, uma teia de aranha e um espelho. Item B. Do lado esquerdo você terá poente ou... Item C. Atrás de você ficará... Item D. Na sua frente fica o... Então, é só você colocar a letra inicial de cada figura e você vai descobrir as palavras do enigma, certo? Vamos para a próxima atividade. Último exercício de tarefa. Complete as frases sobre a água de acordo com as imagens. Cascão e Zé Lelé viram a água do sujo. A água de onde estava suja? Pode escrever aí. Segunda imagem. Ao escovar os dentes, Magali fecha a... O que ela fecha ao escovar os dentes? Terceira imagem. Cascuda toma... Toma o quê? Bem rápido. Observe a imagem aí. Quarta imagem. Para economizar, Magali usa a vassoura. Para economizar o que ela usa a vassoura? Quinta imagem. Nimbus gosta de sentir a água da... Que água ele gosta de sentir? Observe aí na imagem. E última imagem. As plantas do sítio do Chico Bento são molhadas com o... Com o quê? O que ele está usando para molhar as plantas? Então, essa é a última atividade de tarefa e a nossa aula chegou ao fim. Até a próxima aula!